Olá a todos, bem-vindos ao canal Mais Foco. O meu nome é Vítor Pinheiro. Nesta segunda parte da série de comprar a primeira casa, vamos falar sobre procurar casa, aspectos importantes a ter em consideração e o que têm de saber para que este processo de comprar seja o mais informado e tranquilo possível. Antes de avançarmos, não te esqueças de subscrever ao canal, ativar as notificações para receber todos os alertas sempre que eu lanço um vídeo. Vamos recapitular o que foi falado no primeiro vídeo, que fala dos passos que têm que fazer antes de avançar para essa compra. Falamos de estratégia, portanto, qual é que é a estratégia olhando para a situação profissional e financeira, o tipo de imóvel que procuram, a sua localização e qual é o estado das vossas finanças e o que é preciso ter em consideração. Por exemplo, definir um orçamento, prazos de compra, poupança e ter noção que algumas surpresas podem surgir. Agora vamos falar sobre a procura e o processo da compra da primeira casa. E antes de começar a procurar, este é o último passo que é preciso fazer, que é pedir a pré-aprovação para um crédito à habitação. Isto é um passo muito importante para que tenhas segurança nos valores que colocaste como orçamento, que efetivamente não há entraves para prosseguir com a compra e, acima de tudo, para que ninguém esteja a perder o seu tempo em vão. Este passo ajuda-nos a perceber quais são as nossas barreiras financeiras, em que podemos falar com os bancos, por exemplo, e aqui conseguimos saber exatamente o que contar em termos financeiros. Quais são as condições oferecidas, o tipo de serviços que vamos ter que contratar, a taxa de esforço, qual vai ser a prestação mensal a pagar, o prazo máximo de pagamento e se a nossa situação profissional permite o financiamento ou se, por exemplo, vamos precisar de fiadores. Mais à frente vou falar mais em detalhe sobre financiamento, mas para avançar com a procura convém ter uma pré-aprovação. E aqui agora é que a procura começa. Aqui é onde as pessoas saltam para o seu computador ou telemóvel, vão a sites de compra e venda de imóveis, grupos de Facebook e também agências imobiliárias. Estes são alguns dos primeiros sítios onde se deve procurar. Nesta fase, ter a ajuda de um consultor imobiliário pode ser algo bom, pois vocês podem dar o vosso critério de pesquisa, que tipo de atributos a casa tem que ter, a tipologia, a localização, o preço, e estes podem facilmente filtrar todos os imóveis à sua disposição ou até mesmo ver com outras imobiliárias. Convém trabalhar com uma pessoa que realmente esteja no mercado há algum tempo, que tenha boas referências e que, acima de tudo, também proteja os vossos interesses. Façam uma triagem virtual, peçam mais fotos ou vídeos se for necessário, em vez de simplesmente começarem a visitar imóveis, pois isso pode colocar muito stress nas vossas vidas, a andar de um local para o outro, depois do trabalho, a correr. Portanto, tentem ao máximo fazer essa triagem virtual. Quando encontrarem uma casa, procurem na mesma zona ou na mesma rua por mais imóveis. Vejam quais é que são os preços, se são semelhantes, se existem muitas casas a serem vendidas, principalmente se forem usadas. Isto pode ser um ponto negativo e é importante investigar quais é que são os motivos por trás disso. Aspectos a considerar na procura. Se querem começar dentro deste tópico, vejam o meu vídeo aqui em cima, em que eu falo sobre as perguntas a fazer à procura do apartamento de sonho. Isto só para reforçar novamente a ideia e terem alguns aspectos a considerar. Portanto, aspectos como ter em consideração a vizinhança, a exposição solar da casa, a estrutura do edifício, o estado de conservação. Lembrem-se que ao visitar uma casa no inverno ou no verão, podemos facilmente deixar passar detalhes relevantes, como o isolamento térmico e a umidade. Ao visitar a casa no final do dia ou durante o fim de semana, o barulho também pode ser totalmente diferente. Em termos de documentação adicional, licença de habitação para verificar se está tudo legal, registro predial, também dá para verificar as dimensões e as áreas, o certificado energético, para terem uma noção de quanto é que vão gastar por mês em despesas, e ver se a casa não tem nenhuma penhora ou hipoteca ou até mesmo ter impostos ainda por pagar. Também é sempre relevante saber o valor do condomínio e se existem dívidas pendentes por pagar. Verificar também se tem contratos de arrendamento e qual é que é a data de fim desse contrato. Não queremos ser apanhados desprevenidos com contratos muito longos. Se entrarem em contacto com uma imobiliária, eles de certeza que vos podem fornecer esta informação toda. Encontraste uma, duas, três ou quatro casas. Agora está na altura de negociar. Para isso é preciso ter a noção dos preços praticados para esse tipo de imóveis
ter em consideração o preço por metro quadrado, para essa localização ou tipologia, bem como a atual dinâmica do mercado, se há muita oferta ou se, pelo contrário, há muita procura. Depois é tentar conseguir um preço que seja mais favorável, de forma também a ter em consideração os interesses da outra parte. Aqui é importante não ter a perspectiva que essa é a única casa disponível e que também dá sempre para identificar pontos não tão positivos sobre a casa para motivar o vendedor também a baixar o preço. Depois de chegar a um consenso sobre o valor do imóvel, da documentação já ter sido pré-validada e também de haver a pré-aprovação do crédito, está na altura de assinar o contrato de promessa, compra e venda, ou CPCV. É um documento que irá ser assinado pelo vendedor e comprador, onde estes se comprometem a assinar a escritura do imóvel, que será numa data a definir, e a finalizar o processo de compra e venda. Neste contrato vocês podem introduzir todas as cláusulas e mais algumas, desde que o vendedor também esteja de acordo. Podem colocar coisas como se está acordado que o vendedor tem que fazer obras de reparação, que a casa tem que ser limpa antes da entrega, quais são os eletrodomésticos ou mobília a serem incluídos na venda, que é necessário uma verificação de todos os documentos legais. Podem colocar cláusulas também sobre o financiamento, por exemplo, o banco tem que me financiar a transação em X do valor ou tem que dar uma cobertura do financiamento em 90%. E é necessário tentar pelo menos em 2 ou 3 bancos, senão o CPCV fica invalidado. Também é definido o montante do sinal e, como vocês já devem saber, se por acaso a compra não avançar por culpa do comprador, este fica sem o sinal. No caso da culpa ser do vendedor, este tem que dobrar o que foi sinalizado para o comprador. Em termos de financiamento, eu, como disse no início do vídeo, eu vou fazer um vídeo só a falar especificamente sobre financiamento e se devem escolher entre taxa fixa ou variável, o processo e a documentação necessária para avançar com isso. Os preços das casas não são determinados apenas pela lei da procura e oferta. Nesta altura podemos ter condições muito favoráveis de financiamento, olhando para a Euribor, que continua em terreno negativo e se irá manter por mais alguns anos. Então aqui as taxas de juros estão em mínimos históricos, isto permite aceder a crédito barato, mas pensem que este cenário também faz com que os preços das casas estejam em máximos históricos. E isto é muito importante a relembrar sempre que estão à procura de uma casa. Da mesma forma que negociam com o vendedor, também é importante negociar com os bancos. Lembrem-se que uma taxa mais baixa de juro em muitos milhares de euros em crédito, dá uma poupança incrível em muitas décadas. Os bancos andam numa luta de spreads para vender créditos, portanto é muito natural que eles acabem por negociar. Utilizem intermediários financeiros para vos ajudar ou aceder a sites que referenciam muitos clientes para bancos e desta forma têm melhores condições também. Estas ganham comissão por cada empréstimo, é preciso ter atenção se realmente estão a ter a melhor oferta, pois por vezes eles podem remover também aqui algum poder negocial que vocês têm diretamente com os bancos. Agora passamos para a última etapa do processo de compra, que é a escritura. Aqui vamos finalizar o negócio acordado no CPCV. Normalmente o banco ajuda no processo ou um solicitador, mas vocês deverão precisar dos seguintes documentos: o cartão de cidadão, a certidão predial, caderneta predial urbana, licença de utilização, ficha técnica de habitação, CPCV, certificado energético, comprovativo de pagamento do IMT e imposto de selo e, por fim, se for o caso, de a casa ter uma hipoteca, o distrate. Depois deste processo exaustivo, está na altura de abrir aquela garrafa de champanhe e celebrar. Com isto, espero que tenham gostado do vídeo, deixem as vossas perguntas nos comentários e não se esqueçam dos próximos vídeos sobre financiamento e qual é que é o custo real de comprar a primeira casa. Por isso, até ao próximo vídeo, sempre com mais foco.